Eu quero que você abra sua Bíblia, Salmos 36, 37, melhor dizendo. Apenas um versículo que eu vou pegar aqui como base, para estarmos falando algo aqui para a igreja nessa noite. Salmo 37, versículo de número 5. Só o 5 mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí onde você está. Vamos convidar o Espírito Santo. Senhor meu Deus, quero nesta hora, Senhor, te pedir, seja conosco, na meditação dessa palavra, na instrução, no ensinamento, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, venha ser o nosso professor por excelência nesta noite. Visita cada irmão que se encontra aqui, a cada irmã. Espírito Santo, o Senhor sabe da nossa necessidade, daquilo que nós precisamos. E eu quero te convidar nesta hora, Senhor, a colocar uma palavra rema em nossos corações, de forma, Senhor, que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós chegamos nesse lugar. Renova as nossas forças, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Salmo 37, versículo 5. Todo mundo conhece esse Salmo 37, é conhecido demais no nosso meio. E o versículo 5 que nós lemos começa com a palavra chamada entrega. Repita aí, entrega. Que entrega é essa? Na verdade, essa entrega, ela é resultado de um convite que foi feito a mim e a você. Logo nós entendemos que nós não vamos servir a Jesus se nós não entregarmos o nosso coração a Ele. E esse Salmo 37, versículo 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. A nossa entrega, ela tem que ser uma entrega total. Aí, eu gostaria de falar para vocês que essa entrega só é válida quando nós recebemos o convite. Não é verdade? E esse convite que nós recebemos, ele está sujeito à aceitação ou à rejeição, amados. Sim ou não? Você só está aqui nessa noite porque quando Jesus te fez um convite, quando Jesus, ele chamou a tua vida, você se entregou. Do contrário, você não estaria aqui nessa noite. Então, esse convite está sujeito à aceitação ou à rejeição. E a pregação do Evangelho é baseada nesse convite. Quando nós estamos pregando a palavra, nós estamos convidando as pessoas a entregarem o caminho delas a quem? Ao Senhor. E as pessoas, elas ficam sujeitas a aceitar ou rejeitar esse convite. E o nosso tema nessa noite é: Cristo nos convida para uma viagem. Você aceitou essa viagem? Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 11, que ele, Jesus, veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus veio, nasceu no meio dos judeus e eles não o reconheceram, eles não o aceitaram. Sabe de uma coisa?
Deus estava fazendo um convite e esse convite foi negado. Os seus não o receberam. Mas o versículo continua: mas a todos quantos o receberem, é-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus nessa noite? Se você levantou a sua mão, se você disse um amém, se você disse um glória a Deus, se você disse um aleluia, é porque você atendeu o convite de uma forma positiva. Você está aqui nessa noite, meu irmão. Então, muitas pessoas tiveram a oportunidade na Bíblia, por exemplo, de aceitar a esse convite do Senhor, de se entregar. Algumas pessoas que nós poderíamos falar, por exemplo, Judas Iscariotes, um dos 12, andava com Jesus, caminhava com Jesus, mas parece que ele não recebeu aquele convite de bom grado. Parece que ele não se entregou completamente. Em um momento da caminhada dele com Jesus, o que é que a Bíblia diz? Que ele rejeitou o convite, que ele rejeitou a entrega. Por quê? Porque ele resolveu trair Jesus. Existem muitos Judas Iscariotes hoje aí fora. Jesus está convidando, Jesus está batendo na porta do coração deles. Assim como diz lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Jesus continua batendo na porta de Judas aí fora. Mas Judas está de alguma forma traindo esse convite que Jesus, com tanto amor, está fazendo ao coração, à porta do seu coração. E nós que aceitamos esse convite, nós temos que andar com cuidado, para que essa raiz de traição não queira brotar no nosso coração. Porque se essa raiz de traição brotar em nossos corações, daqui a pouco nós estaremos beijando Jesus, mas com um beijo de traição. Isso não faz parte da viagem. Isso não pode fazer parte da viagem, porque Cristo nos convidou para uma grande e poderosa viagem. Em compensação, a Bíblia também fala de um camarada chamado Saulo de Tarso. Um homem que, quando era cego espiritualmente, ele perseguia a igreja, não é isso? Mas Jesus um dia resolveu fazer um convite para esse homem. No caminho para Tarsis, para Damasco, não é isso? O que é que acontece? Jesus aparece a ele numa revelação e ele resolve deixar de ser perseguidor da igreja e se torna o quê? Perseguido, a própria palavra dele, ele mesmo falou isso. Ele deixou de ser uma pessoa que perseguia a igreja para ser um dos maiores apóstolos que já existiram aqui na terra. Sabe por quê? Porque ele resolveu atender o convite com perfeição. Então, quando eu e você recebemos esse convite e nos entregamos por completo, se prepare, porque Deus vai te usar em coisas grandes que você nem sabe. E Deus mudou tudo na vida de Saulo, até o nome dele agora passou a ser Paulo, porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, muda tudo, tudo por completo, tudo por completo. Se você vivia nas trevas, Deus te coloca na luz. Se você vivia na guerra, Deus te coloca na paz. Deus é fiel, irmãos. Mas tudo que Ele quer é que nós atendamos ao seu convite. O convite também chegou para um homem chamado Herodes. Você lembra da história? Mas ele não reconheceu a Jesus como Messias. Antes, ele quis matar o menino Jesus. Não é isso que a Bíblia diz? Quando nós negamos o convite, nós também estamos dizendo em outra palavra, eu estou matando Jesus. Eu não quero Jesus vivo na minha vida. Não é isso? Mas a Bíblia também fala que o convite chegou para um homem chamado Estevão.
E esse homem recebeu de bom grado esse convite, entregou o seu caminho ao Senhor, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre a vida desse homem de uma forma tão envolvente que ninguém podia disputar com ele conhecimento da palavra, ninguém podia resisti-lo na palavra, porque ele se tornou um homem cheio do Espírito Santo. Sabe o que é isso aqui? Resultado de um convite, resultado de uma entrega. Quando você se entrega para o Senhor Jesus, Ele te enche com o Espírito Santo. Você se lembra o dia que você aceitou essa viagem? Você se lembra? Talvez você tenha entrado numa igreja parecida com essa, sentou nesse banco aí, ficou ouvindo o pregador. Você se lembra como é que estava o seu coração naquele dia? Quantos anos faz isso que você entregou a sua vida para Jesus? Você lembra como você chegou na igreja naquele dia? Como estava a tua vida? Como estava a tua família? Como estava o teu coração? Você lembra? E hoje você está aqui, meu irmão. Hoje você está aqui, minha irmã. Você sabe de onde Jesus te tirou. Então faça valer o convite. Todo dia faça valer a entrega, porque é importante, é importante. O engraçado é que nessa viagem que Cristo nos chamou para viajarmos com Ele, quantos aqui nessa noite estão viajando com Cristo? Aleluia! O interessante é que nessa viagem que Cristo nos chamou, nos convidou a viajarmos com Ele, não é eu e nem é você que paga a passagem. Nessa viagem que Cristo nos chamou, quem paga a passagem é Ele. Ele já pagou essa passagem. Eu vou ler aqui um texto com vocês agora, para deixar bem claro o que eu quero falar. Cristo já pagou essa passagem. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Veja o que diz. E Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Olha, Ele pagou essa passagem para você. Você andava em trevas, eu andava em trevas, nós andávamos em trevas. Como diz aqui, mas Ele comprou a nossa passagem e nos transportou para o reino do seu amor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E nele temos a redenção pelo seu sangue. Então, Cristo, Ele te resgatou das trevas quando você resolveu atender o convite e entregou seus caminhos ao Senhor. Ainda no capítulo 2, versículo 13 e 14 também desse mesmo livro, diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Existia uma dívida, e essa dívida nos impossibilitava de viajarmos com Ele. Nós não tínhamos condições de pagar essa dívida. Nós não tínhamos condições de sozinhos fazermos essa viagem. Mas Ele comprou a nossa passagem quando Ele morreu e ressuscitou em nome de Jesus. Ele comprou a sua passagem. Toda a dívida que eu e você tínhamos no mundo espiritual foi sanada. E isso dá a você o direito, isso dá a você a legalidade de pegar na mão de Jesus, de Jesus pegar na sua mão e você ir participar, caminhar com Ele, seguir nessa viagem. Você pode dizer amém?
E eu estava pensando, preparando essa mensagem, e falando de viagem. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Você já andou de avião? Por exemplo. Quem aqui já andou de avião? Levanta a mão, gente. Algumas pessoas já andaram de avião. Outras pessoas ainda vão andar. E vocês vão ter experiências com Deus. Vocês vão ter experiência, porque eu creio que Deus vai, nessa viagem que Ele vai fazer conosco, Ele vai nos levar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, amém? Ele vai nos levar, e vai ter momentos que você vai ter que dar uma viagem, fazer uma viagem de avião. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa viagem de avião, porque a viagem, ela começa exatamente quando se compra a passagem, não é isso? Você vai na internet, escolheu para onde vai o destino, tal, comprou a passagem. Então Jesus, ele vai lá, fez isso por nós espiritualmente falando. Jesus foi na internet do inferno. Viajou na internet do inferno porque a gente não tinha condição de ir para o céu. E Jesus foi lá e nos resgatou das trevas, como o versículo diz, não é isso? E aí agora Jesus compra a nossa passagem, nós estamos habilitados a viajar. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem já viajou de avião sabe que existe uma organização muito grande. Quando você chega no aeroporto, a primeira coisa que você tem que fazer é o check-in. Não é isso? O check-in, ele é muito organizado, irmãos. O check-in é exatamente onde você vai ali depositar as malas. Afinal de contas, né, tem algumas malas que não dá para viajar lá na cabine, na nave do avião, então tem que ir para a parte do depósito, abaixo das cabines, né? Na parte inferior do avião, da aeronave. Então, o check-in, ele é muito organizado. Por que o check-in é organizado? Porque todas as malas, elas vão, antes de chegar lá na parte inferior do avião, elas precisam passar por um raio-x. Precisam passar por um raio-x. E nesse raio-x, dependendo do que você estiver levando naquela mala, vai ser reprovado ou aprovado. Eu já vi alguns casos de alguém fazer o check-in e na hora lá, a gente ouve alguém chamar a pessoa pelo nome. Senhor fulano de tal, se apresentar no setor das malas. E quando acontece isso é porque alguma coisa dentro da mala foi reprovada pelo raio-x. Então, às vezes tem coisas que são reprovadas. Tipo o quê, pastor? A pessoa não pode levar armas. A pessoa não pode levar armas brancas. Se tiver alguma coisa duvidosa, a pessoa é chamada para poder abrir a mala, para poder mostrar o que é aquilo. Alguma coisa que pareça uma bomba, alguma coisa, vai ser reprovado no check-in, vai ser reprovado no raio-x. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Queridos, tem pessoas que aceitam essa viagem com Cristo, mas as suas malas estão reprovadas no raio-x de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre todos, os maus e os bons. Então, tudo que os maus eles fazem é reprovado pelo raio-x de Deus. Tudo que os bons fazem é aprovado pelo raio-x de Deus. Então, quando a mala é reprovada, a pessoa não pode viajar até que resolva o problema. Você sabia que você como servo de Deus, você como serva de Deus, você tem uma mala no sentido espiritual? Agora, o que você tem levado nessa mala? Você, nessa viagem com Cristo, você não pode, por exemplo, levar nessa mala o ódio. Você não pode levar nessa mala a mentira. Você não pode levar nessa mala a falsidade. Você não pode levar nessa mala a falta de perdão genuíno.
Você não pode levar nessa mala coisa semelhante à desonra aos pais. Você não pode levar nessa mala. E coisas semelhantes a essa, isso vai fazer com que você seja reprovado nessa viagem, meu irmão. Agora, você conhece alguém que aceitou o convite do Senhor Jesus, mas quando você olha para a mala dele está reprovada? Você conhece alguém no nosso meio que quando você olha assim, poxa, Jesus convidou o irmão fulano para a viagem, mas a mala do irmão fulano está meio esquisita. Então, amados, é hora de nós revermos os nossos conceitos. Porque enquanto nós não resolvermos o problema da mala, nós não vamos poder embarcar. Enquanto nós não resolvermos a pendência da mala, você pode entender essa mala hoje como seu coração, amém? Enquanto você não resolver as pendências que estão no seu coração, nessa mala que você precisa para viajar, você não está apto a embarcar para a viagem. Então Deus está falando comigo nessa noite. Então Deus está falando com você nessa noite. Então Deus está falando conosco nessa noite. De repente você está levando um peso desnecessário, meu irmão. Outra vez eu estava conversando com um irmão. 10 minutinhos que eu conversei com o irmão, eu descobri que ele estava carregando o pastor nas costas dele. Tudo que ele falava, ele colocava a culpa no pastor. Porque o pastor fez isso, porque o pastor fez aquilo. Minha família está assim, mas por causa do pastor. Começou a falar. E eu disse, meu irmão, sabe o que você precisa? Você precisa procurar esse pastor e fazer aquilo que Jesus ensinou. Se você souber que seu irmão tem alguma coisa contra você, vá até ele, reconcilie com ele. Deixa a sua oferta no altar primeiro, vá lá, se reconcilie com seu irmão, depois você volta e deposita. Mas muda essa história. Eu falei com ele assim, uns 10 minutinhos e ele ficou naquela resistência. Um negócio que não está servindo para a vida dele, ele não quer liberar o perdão para o pastor. Eu não sei se o pastor realmente errou, eu não sei quem estava errado, mas eu só posicionei ele e disse, você precisa tirar o pastor das suas costas, meu irmão. Porque enquanto você não tirar esse pastor das suas costas, você não vai poder prosseguir a viagem. Foi isso que eu falei para ele. E eu tive agora recentemente, semana passada agora no Rio de Janeiro, e eu perguntei por ele e eu descobri que ele estava na mesma. Ele não procurou o pastor para conversar. Sabe o que é isso? A mala dele ainda continua reprovada pelo raio-x de Deus. Isso é muito difícil, irmãos. Então, o que é que você tem que levar nessa mala finalmente? Você que aceitou o convite da viagem. Nessa mala você tem que colocar fé. Nessa mala você tem que colocar esperança. Nessa mala você tem que colocar amor, o perdão, o verdadeiro perdão. Você tem que colocar a alegria de Deus. Você tem que colocar a autoridade de Deus nessa mala. E coisas semelhantes a essa. Sabe, coisas tipo dons espirituais você pode colocar nessa mala. Tem pessoas hoje que não buscam mais dons espirituais. Está faltando isso na mala, no kit dele está faltando isso. Desenvolver na sua vida, no seu caráter, o fruto do Espírito, obra singular do Espírito Santo. Bondade, longanimidade, não é isso? Mansidão, domínio próprio, são coisas que estão faltando nas nossas malas espirituais, irmãos. Equilíbrio, seja social, psicológico, espiritual, e está faltando no nosso meio, e nós precisamos, olha, vamos ver essa mala aí. Porque essa mala precisa estar apta para a viagem. Amém, amados? Pastor, não tem como dar um jeitinho e a gente viajar sem mala, não? Porque, sabe, pastor, às vezes eu quero estar na igreja, mas eu não quero responsabilidade com nada. Eu quero ficar sentado ouvindo a palavra. Pastor, tá bom demais aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa viagem com Jesus, você precisa levar essa mala.
Essa mala não pode ficar para trás, sabe por quê? Porque essa mala, quando ela é aprovada por Deus, pelo raio-x de Deus, ela significa que você tem experiências com Deus. Você está vendo como é necessária essa mala? Essa mala fala da sua experiência com Deus. E tem pessoas que vão precisar ouvir essas experiências. Tem pessoas que vão precisar ouvir essas experiências que você tem para contar. Como é que você vai deixar a mala, irmão? Sabe o que é essa mala? Essa mala é aqueles teus devocionais que você faz, aqueles momentos de oração que você tem, a sua consagração, o seu jejum, a sua busca. Vai ter um momento nessa viagem que você vai precisar abrir a mala e vai colocar isso para fora, porque alguém precisa ouvir, alguém precisa experimentar. Você está entendendo por que você não pode deixar essa mala? É por causa disso. Essa mala vai ser necessária nessa viagem. Você pode dizer amém? Aí depois do check-in, não é isso? O que é que acontece? Nós vamos para uma fila, já com a passagem na mão, e vamos agora para a etapa que nós chamamos de embarque. O embarque, amados, faz aquela fila em que dá um corredor e o corredor vai direto na aeronave. Aí, sabe o que me chama a atenção nesse embarque do avião? É que nesse embarque nós somos tão bem recebidos. Você vai ver no dia que você viajar. Fica 2 aeromoças, geralmente, e o comandante, o comissário, fica ali, ó, na porta do avião. Quando as pessoas vão chegando na fila, eles dão aquele sorriso. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo ao voo fulano de tal, da Gol, da TAM, seja qual for a empresa, né? Seja bem-vindo, bom dia. E dão aquele sorriso, dão aquela assistência. Você é muito bem recebido, é verdade. E o que é que isso tem a ver conosco? Lucas, capítulo 15, versículo 4 e 7. Eu vou ler aqui. Lucas, capítulo 15, versículo 4 a 7. Queridos, o que é que a Bíblia diz aqui? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha em achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 7, digo-vos que assim haverá alegria por um pecador que se arrepende. Olha só, irmãos. Quando nós embarcamos nessa viagem com Jesus, nós somos bem recebidos, a alegria no céu. No dia que você aceitou o convite, houve alegria no céu. Aleluia. Talvez quando você aceitou a Jesus, alguém não deu nada, alguém disse assim: eu não dou 15 dias, eu não dou 30 dias, agora ele pertence àquele povinho, agora ela pertence àquele povinho. Mas eu quero dizer para você que se alguém não se alegrou, houve alegria no céu por sua vida, por sua entrega, meu irmão. Houve alegria. E eu quero dizer para vocês que essa alegria, ela também tem que acontecer aqui na terra. É por isso que nós, como igreja, nós temos que trabalhar essa questão da recepção. Não é isso? Uma pessoa se converte, nós temos que recebê-la com muita alegria. Nós temos que recebê-la com um abraço realmente, uma recepção calorosa. Afinal de contas, é como se fosse aquele filho que estava perdido e foi achado. Nós temos que recebê-la, a pessoa assim como aquele pai recebeu o filho pródigo. Um abraço, uma atenção, um amor, um carinho. É assim que nós temos que receber. Porque nesse embarque, porque tudo isso faz parte desse embarque. O embarque tem que ser com alegria. O embarque tem que ser com alegria, irmãos. Amém? O embarque tem que ser com alegria, porque a primeira impressão é que fica. Às vezes as pessoas são ganhas para Jesus só
por causa da recepção. Você sabia disso? Porque a pessoa bate numa porta, é mal amada. A pessoa bate em outra porta, é mal recebida. A pessoa bate em outra porta, ninguém dá atenção. A pessoa bate em outra porta, alguém despreza. Aí a pessoa chega na igreja, irmãos, às vezes apenas com um abraço e uma atenção. Nós já ganhamos essa pessoa para Jesus. Sim ou não? Então, vamos cuidar desse embarque. Amém? É importante e fundamental esse embarque. Vamos demonstrar amor, irmãos, bondade, carinho aos que estão chegando para o reino de Deus. Porque essa alegria não pode ser somente lá no céu, tem que ser aqui na terra também. Amém? Você entendeu essa parte do embarque? Interessante, né? Aí, sabe o que acontece? Quem compra a passagem, quem comprou a tua passagem, garante o teu assento. Você sabia que ninguém pode viajar em pé no avião? Quando você compra uma passagem, automaticamente o sistema te dá um assento. É? Então, o que significa isso? Efésios, capítulo de número 2. Quero ler aqui um texto. Versículo de número 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Repita aí. Nos fez assentar em lugares celestiais. Quando Jesus ele comprou essa cadeira para você, meu irmão, ele te fez assentar em lugares celestiais. Que coisa tremenda, né? Ele te fez assentar em lugares celestiais. Eu não sei onde é que você estava antes de você entrar nesse avião, mas Ele te fez assentar em lugares celestiais. Talvez aonde você sentava antes, você se sujava todinho. Talvez onde você sentava antes, era à beira do caminho, que nem um cego Bartimeu. Mas eu quero dizer para você que Ele te fez assentar em lugares celestiais. Olhe para o seu irmão sentado aí. Não se preocupe com o assento dele não, tá? Muitos de nós ficamos preocupados com o assento do nosso irmão. Às vezes Deus coloca o nosso irmão mais na frente e nós ficamos observando onde Deus colocou ele. Eu acho que o irmão fulano não devia estar sentado naquela cadeira ali não. Aquela cadeira ali não é digna dele, era para mim. Pastor Vicente não devia ser pastor da Mais Vida não. O que ele está fazendo sentado naquela cadeira? Ei, foi Jesus que comprou essa cadeira para ele. Deixa eu profetizar aqui nessa noite. Espiritualmente falando, hoje você está sentado em uma cadeira. Amém? Mas se prepare, porque Jesus vai trocar você de lugar. Tem promessa de Deus para a sua vida aí, meu irmão. Aleluia. Geralmente quando a gente chega, nós temos, o costume de sentar lá atrás. É normal isso. Mas Jesus vai nos promovendo. Cada viagem que a gente vai dando com Jesus, Ele vai nos promovendo, Ele vai nos transformando, Ele vai nos ensinando. E daqui a pouco Ele vai nos colocar em assentos que nós nem esperávamos. Os assentos de Deus são para quem Deus quer dar, e não para que eu acho que Deus tem que dar. Deus sabe para quem vai dar. Então não se preocupe com o assento do seu irmão. Amém? Deixa Deus trabalhar na vida dele. A sua vez vai chegar. E já tem alguns de nós que não fazem questão de sentar, sabia disso?
Não fazem questão, se dependessem dele, eles viajavam até em pé, mas não pode viajar em pé, é perigoso. Então, Jesus, no coração desses, ele vai gerar ainda um desejo de se sentar. Jesus vai gerar ainda um desejo de obedecer, de às vezes ceder. Sabe, uma vez eu entrei num voo e eu sentei lá, me assentei lá. Daqui a pouco chegou um rapaz olhando a passagem dele, e quando ele olhou para mim, eu descobri que eu estava sentado no lugar errado. Era dele, eu estava no lugar errado, eu confundi a numeração. Foi o que eu tive que fazer, irmãos. Saí. Era direito dele, eu tinha o meu lugar lá atrás, eu sentei errado. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Deus está falando com você nessa noite? Se o lugar não é seu, meu irmão, sai, ceda a vez. Haja com humildade, ceda. Se você entendeu que aquele lugar não te pertence, ceda. Não queira ser o que você não é. Não queira fazer aquilo que Deus não mandou você fazer, meu irmão, porque vai dar tudo errado. Então, é hora de agir com humildade. Saia, ceda. Meu irmão, desculpa. Está aqui, meu irmão, seu lugar. Foi Jesus que preparou. E a sua vez vai chegar. Porque quem honra será honrado. Diga amém. Aleluia. Outra coisa que acontece no voo, antes da decolagem, muito interessante, e que tem uma lição espiritual para nós também. Então, quando as pessoas sentam, cada um no seu lugarzinho, pá, o que acontece? Toda a tripulação é instruída na viagem. Não é verdade, irmãos? Vocês que já andaram? Quando a gente senta lá, eles começam a dar instruções. Vai até uma aeromoça lá na frente, e ela pega o kit de primeiros socorros, ela começa a nos ensinar o que fazer em caso de um pouso forçado. Não é isso? As instruções que eles vão dando. E vai passando isso para a tripulação, para todas as pessoas que estão ali já sentadas. E o que é que isso nos ensina? Eu vou ler um texto. Atos, capítulo de número 15, versículo 30 a 32. Atos 15, 30 a 32. É isso mesmo, meu Deus? Deixa eu ver se eu acertei aqui o texto. É isso mesmo. Atos 15, 30 a 32. E tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitos ensinamentos. O que é que eu quero falar a respeito das instruções? Nessa viagem não pode faltar ensinamento da palavra de Deus. Nessa viagem com Jesus não pode faltar o discipulado. Não pode faltar, por isso que é importante você estar aprendendo, sempre aprendendo, na posição de servo, na posição de alguém, de aluno. Eu não estou aqui para aprender com o irmão, eu estou aqui para aprender com a irmã, né? Procurar as pessoas que você observa que têm experiência com Deus, estar mais perto dos pastores, mais perto do líder de célula, seja que for, né? Mais perto do professor da escola bíblica dominical. Para quê? Para que você possa aprender. Nessa viagem não pode faltar ensinamento e nem discipulado. Olha aqui, olha. A igreja foi instruída, trouxeram uma carta, a igreja foi exortada, a igreja foi abençoada e houve crescimento na palavra. Faz parte da viagem, irmãos. Olha só, se você quiser participar dessa viagem sem
você ser discipulado e sem você ser ensinado, você vai virar, sabe o quê? Um fanático. Jesus não quer fanáticos. Jesus, ele quer pessoas apaixonadas por ele. Jesus, ele quer pessoas apaixonadas por essa viagem. E essa paixão, ela vai aumentando à medida que você aperfeiçoar em conhecimento. É graça e conhecimento, irmão, disse o apóstolo Pedro. Graça e conhecimento é necessário para essa viagem. Amém? É necessário. Não pode faltar. A igreja não pode viver de ideologias humanas. Não pode. A igreja tem que viver da unção de Deus, da palavra rema de Deus, da Bíblia, de ensinamento, de doutrina, porque senão nós vamos fracassar. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro também, que ele falou para mim que não ia fazer parte em determinada igreja porque lá não tinha ensinamento da palavra. A igreja só trabalhava em cima de campanha, e não tinha um culto de instrução, como diz, né? Não tinha um culto de ensinamento, não tinha um momento assim de escola bíblica dominical, não tinha. E ele disse para mim, eu tive que sair de lá por causa disso. É triste isso, né, irmãos? Como é que uma igreja não tem ensinamento? Eu fico pensando, meu Deus do céu, que viagem é essa? Que os tripulantes não têm ensinamento da palavra. Aí você fica observando, né? O que é que pode acontecer? Aí, ainda antes da decolagem, sabe o que é que acontece? Um detalhe importantíssimo. Você não pode viajar sem colocar o cinto de segurança. Não pode, de jeito nenhum. De vez em quando eu vou aqui para o Rio que eu vou aqui de ônibus, o motorista até diz que a gente deve colocar o cinto, mas eu vejo que a maioria das pessoas não coloca. Algumas pouquíssimas pessoas colocam cinto, outras, a maioria não coloca no ônibus. Mas no avião, eu duvido. No avião, na hora que dá-se a instrução para colocar o cinto de segurança, as aeromoças, elas vêm assim, olhando, elas vêm assim, cadeira por cadeira. É ou não é, os irmãos que já andaram de avião? Cadeira por cadeira, elas vêm observando. Sabe por quê? Porque se houver um acidente, aquela pessoa, ela pode até colocar um processo na empresa, porque se machucou, mesmo porque ela estava sem o cinto de segurança. Então, amados, não pode viajar sem cinto de segurança no avião. Aí, nós estamos falando de segurança. E nessa viagem com Jesus, você não pode estar inseguro, meu irmão. Você tem alguma razão para estar inseguro nessa viagem com Cristo? Você sabe o que é insegurança no reino de Deus? Insegurança no reino de Deus é você falar de salvação para uma pessoa e você não crê na sua. É isso. Insegurança no reino de Deus é você falar para a pessoa que a pessoa pode receber o batismo com o Espírito Santo e ela não crê. Insegurança no reino de Deus é você falar de amor, é você falar de perdão, mas você não vive isso. Isso é insegurança. Existe algum motivo para você estar aqui hoje inseguro na presença de Deus, meu irmão? Eu vou ler aqui um salmo para você. Tem pessoas que são tão inseguras que elas não conseguem viver, por exemplo, esse salmo. Salmo capítulo de número 4. Salmo capítulo 4, versículo de número 8. Em paz também me deitei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Tem crente tão inseguro que ele não consegue nem dormir. Sabe, irmãos, eu sei que alguns de nós, às vezes, pelas circunstâncias da vida, nós estamos até convidados, vamos dizer assim, a passar uma noite sem dormir porque estamos muito preocupados com a situação, sim ou não? Mas tem crente que não dorme nunca, irmãos. Não descansa nunca.
Isso significa que essa pessoa não confia em Deus. E o salmista está falando aqui: em paz eu também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você crê que o Senhor, Ele faz com que você habite em segurança? Então durma tranquilo, meu irmão. Amanhã é outro dia. Amanhã Deus, Ele pode fazer um grande milagre na sua vida, meu irmão. Não deixe que nada atrapalhe a sua viagem. Durma tranquilo. Isso é segurança. Segurança. Precisamos dessa segurança para continuar. Eu vou ler só mais um salmo aqui, ainda falando de segurança. Salmo 121. Salmo 121. A hora já está passando. Olha. Salmo 121, versículos... Vamos ler do 2. Do 1 em diante, melhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará, nem de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Você diz amém? Você consegue viver esse salmo aqui? Nessa viagem com Cristo, você precisa trazer esse salmo para a sua vida, porque Deus é o teu socorro. Deus é o teu socorro. Tem momentos, meus amados irmãos, que na viagem nós só conseguimos olhar para os montes. Tem momentos difíceis nessa viagem, é verdade, mas Deus, Ele está falando para você nessa noite: eu sou o teu socorro. Eu não deixarei vacilar o teu pé. Aqui diz assim, olha, Ele não tosquenejará. Você sabe o que é isso aqui? Deus não pisca os olhos em nenhum momento. Deus não se distrai em nenhum momento em relação às nossas vidas, em relação a essa viagem. Deus está com seus olhos fitos sobre nossas vidas. Amém? Então o socorro vai chegar para a sua vida, meu irmão. A tua alma está guardada, como diz esse salmo. Deus guardará a tua entrada e a tua saída. Então fica tranquilo nessa viagem, amém? Fica tranquilo, porque as coisas vão acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Já estamos quase encerrando. Aí, depois que está todo mundo pronto, a aeronave começa a taxiar. Ou seja, ela vai até o ponto de decolagem. Ela vai taxiando, vai devagarzinho. E aí, geralmente dá uma curva, mas antes de ligar-se as turbinas, os motores mais fortes para poder pegar velocidade, o piloto, ele confirma a decolagem, que a decolagem está autorizada. E eu fiquei pensando, por que ele faz isso? Para tranquilizar a tripulação. Porque enquanto ele está taxiando, tem alguns aviões que estão chegando. Tem alguns aviões que já estão na fila para decolar. Então eu entendi que ele fala isso para tranquilizar a tripulação, que o avião não está em lugar errado, no momento errado, para que não aconteça nenhum acidente. Amém? Então o piloto, ele confirma: a decolagem está autorizada. Nessa hora, em mim particularmente, quando ele liga a turbina, dá um friozinho na barriga. Dá um friozinho na barriga, porque quando eu escuto aqueles motor mais fortes sendo ligado, e a gente sente que
o avião começa a pegar aquela força, é uma força tão grande, né? Que aquele motor coloca, aquelas turbinas, e dá um friozinho na barriga. Espiritualmente falando, o que é que isso aqui tem a ver comigo, com você? Quantos aqui nessa noite estão no voo? Espiritualmente falando. Você está nesse voo? Deus sempre confirmará o voo que eu preciso estar. Você pode dizer amém? Que negócio é esse, irmão, de você estar num voo sem direção? Eu não sei que negócio é esse de você comprar uma passagem sem você saber para onde você vai. Não é isso? Esse voo, ele sempre será confirmado por Deus. Tem pessoas aqui nessa noite, aliás, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós temos uma chamada de Deus, amém? Não se preocupe se você está com dúvida no seu coração a respeito desse voo, a respeito dessa viagem, a respeito desse chamado. Não se preocupe, porque o piloto Jesus, ele vai continuar confirmando esse negócio. Amém. Aleluia. Ele vai continuar te falando sobre essas coisas, meu irmão. Quantos aqui tem promessa de Deus? Eu quero dizer para você que você está autorizado a decolar. Você está autorizado a decolar na presença de Deus. Você está, aleluia, legalizado, autorizado a decolar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está falando com você nessa noite? Aleluia. Aí, o que acontece? Acontece agora a decolagem. É muito gostoso. E aí, o avião ele começa a pegar altitude. Ele começa a pegar altitude. E lá em cima, quando ele já alcança a altitude desejada, você pode colocar uma bola de gude no chão, no chão do avião, que a bola de gude não vai para lugar nenhum, ela vai ficar exatamente onde você colocou, porque o avião está no equilíbrio. Toda chamada de Deus traz um equilíbrio para a nossa vida. Traz equilíbrio. Que negócio é esse de Deus chamar crente desequilibrado? Existe isso. Traz equilíbrio. Só que no mundo tereis o quê? Nem tudo, irmãos. Nem tudo é bonança. Tem uma coisa que acontece lá em cima, chamada turbulência. Diga aí, turbulência. Você sabe o que é turbulência? Turbulência é o movimento do ar em grandes altitudes e faz o avião balançar. Você olha na janela assim, a asa do avião fica fazendo assim, ó. A turbulência, vento contrário, batendo forte, movimento do ar, faz o avião balançar. Acontece, irmãos. Mas, se você tem certeza do seu destino com Jesus, vai dar tudo certo. Porque na verdade, eu fui até saber no dicionário o que significa a palavra turbulência, e a palavra turbulência significa perturbação da ordem, significa agitação, significa tumulto, e eu sei que isso muitas vezes acontece em nossas vidas também. Isso às vezes quer tirar o nosso foco, quer tirar nossa direção, quer tirar nossa paz. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Com tudo isso, eu quero dizer para vocês que a questão da turbulência é totalmente normal. Você sabia disso? A turbulência é uma coisa totalmente normal em uma viagem. Normal. A questão é que o avião ele foi criado, foi construído numa estrutura que preparada para suportar
certas turbulências. O avião ele foi criado com a estrutura para suportar as turbulências. E eu quero dizer para você que se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai suportar essa turbulência. Se você está na direção de Deus para a sua vida, você vai suportar essa turbulência. Você vai vencer essa turbulência. Você não vai cair, você não vai se despedaçar, porque Deus ele te dá estrutura para você vencer essa luta, meu irmão. O tumulto vai passar, meu irmão. A perturbação de ordem vai ter que passar em nome de Jesus. O tumulto vai passar. Você tem estrutura, meu irmão, para vencer isso, porque o Espírito Santo está na sua vida. Amém? Que palavra gloriosa, né? Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pode vir a turbulência que vier, irmãos, mas você não será vencido, você não será vencida. O diabo não pode destruir o teu sonho, o diabo não pode destruir o teu voo, o diabo não pode destruir porque você está autorizado a decolar. Tem pessoas aqui nessa noite que vão decolar espiritualmente, tem pessoas aqui nessa noite que vão decolar ministerialmente, tem pessoas aqui nessa noite que vão decolar profissionalmente. Tem pessoas aqui nessa noite que vão decolar, aleluia, sentimentalmente. Sentimentalmente vai decolar. Tem pessoas aqui nessa noite que, aleluia, Deus vai entrar na tua família com providência. A tua família vai decolar em nome de Jesus. Vai decolar. Em nome de Jesus. Aleluia. Já estamos quase encerrando. Mas eu quero dizer para vocês que existe uma coisa que eu particularmente não gosto quando eu pego um voo. Eu não gosto. Uma coisa chamada conexão. Conexão é o seguinte: se a viagem tivesse que demorar 2 horas, ela pode demorar até 6. Eu não gosto de conexão. Os irmãos que já andaram aqui de avião, já pegaram alguma conexão? Eu peguei um voo aqui no Espírito Santo, em Vitória, melhor dizendo, indo para Recife, irmãos. Eu tô aqui a 2.000 quilômetros de Recife. O avião teve que fazer uma conexão em São Paulo, irmão, para depois ir para o Recife. Um voo direto daqui para Recife é 2 horas. Eu passei quase 6 horas para chegar no Recife por causa da conexão. Vê que coisa difícil. E uma coisa que eu observo quando pego o voo com conexão é que geralmente os voos com conexão eles estão quase vazios. Quando eu peguei o voo aqui, em Vitória, tinha poucas cadeiras que estavam ocupadas. Poucas cadeiras estavam ocupadas. E aí, quando chegou lá em São Paulo, aí as poltronas que estavam desocupadas foram preenchidas pelos demais passageiros que chegaram. É por isso que cada pouso tem um objetivo. Eu não gosto de conexão, mas eu entendo que tem um objetivo. Conexão fala de tempo. E quando a gente fala de tempo, por exemplo, aqui para a nossa vida espiritual, às vezes nós não queremos ficar, por exemplo, no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Então, às vezes a gente fica observando que se perde tempo por causa da conexão, mas na verdade a empresa, ela projeta dessa forma para que a viagem para Recife não saia no prejuízo para eles. Vocês estão entendendo isso? O que é que isso tem a ver conosco, pastor? Conexão.
Você está vendo essas cadeiras vazias? Olha aí. Você está vendo essas cadeiras vazias aí? Nós precisamos trabalhar com conexão. Porque o reino de Deus não pode ficar no prejuízo. O reino de Deus não pode ficar no prejuízo. E talvez essas cadeiras estejam vazias porque nós, espiritualmente falando, só queremos pegar voo direto. Mas às vezes é necessário as conexões. Às vezes é demorado. Às vezes a gente gasta um tempo com alguém. Às vezes a gente tem que dar uma atenção para alguém. Às vezes a gente tem que dar um discipulado por alguém. Na vida de alguém. Lá em Irupi, por exemplo, eu tenho ido nas roças para dar discipulado para as pessoas. Coisa que eu vejo que nem todo mundo quer fazer, irmãos. Muitas igrejas só querem dar voz direto para a mídia. Muitas igrejas só querem dar voz direto para a fama. Mas poucas igrejas se preocupam com as conexões que são necessárias para poder encher os assentos que estão vazios. Então, olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: meu irmão, é necessário a conexão. Amém? Já vamos encerrar. Esse último tópico aqui que eu vou falar, vou fazer o seguinte: eu vou pedir para o Rony soltar um vídeo que eu preparei para vocês. É 3 minutinhos só, amém? Esse vídeo. E ele vai exatamente falar sobre esse último ponto aqui. Vai dar em base também a tudo que eu falei aqui nessa noite. Se puder apagar a luz aí, eu acho que vai ficar melhor, né? Eu acho que vocês já até conhecem essa ilustração, mas vai servir para o nosso ensinamento nessa noite, aprendizado nessa noite. É a ilustração do reino de Deus, o vídeo. Um pastor norte-americano conta a história de um menino que conheceu em uma viagem. Ele observou aquele menino sozinho na sala de espera do aeroporto, aguardando seu voo. Quando o embarque começou, o menino foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar seu assento antes dos adultos. Quando o pastor entrou no avião, viu que o menino estava sentado ao lado de sua poltrona. O menino foi cortês quando o pastor puxou conversa com ele e, em seguida, começou a passar tempo colorindo um livro. O menino não demonstrava ansiedade ou preocupação com o voo enquanto as preparações para a decolagem estavam sendo feitas. Durante o voo, o avião entrou em uma forte turbulência, o que fez com que ele balançasse como uma pena ao vento. A turbulência e as sacudidas bruscas assustaram alguns dos passageiros, mas o menino parecia encarar tudo com a maior naturalidade. Uma das passageiras sentada do outro lado do corredor ficou preocupada com aquilo tudo e perguntou ao menino: "Menino, você não está com medo?" "Não, senhora, não tenho medo", respondeu o menino. Em seguida, com um sorriso, disse: "Fique tranquila, vai dar tudo certo. Meu pai é o piloto." Essa ilustração nos ensina que existem situações em nossa vida que lembram um avião passando por uma forte turbulência. Por mais que tentemos, não conseguimos nos sentir em terra firme. Temos a sensação de que estamos pendurados, sozinhos, abandonados e sem um comando. Mas
no meio da tempestade, devemos lembrar: nós temos um Deus e Ele está no comando. O nosso Deus é o piloto. Apesar das circunstâncias, nossa vida está nas mãos do Deus que criou os céus e a terra. Ele está no controle. Ele é o piloto. Não há o que temer. Se um medo inconsolável toma conta do seu ser hoje ou tomar amanhã, lembre-se, o nosso Pai é o piloto. Diga o que está escrito em Salmos capítulo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E para concluir, mais um versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus te abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Então, nessa viagem, o destino final é certo. Amém? Fique de pé. Eu quero convidar o irmão Pedro, por favor, irmão Pedro, para fazer essa oração embasada em tudo que foi ministrado nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero aqui agradecer essa rica oportunidade